Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder trazer até os amados irmãos mais um comentário bíblico. E o nosso comentário bíblico de hoje é voltado aos casais. E para iniciar esse comentário bíblico, eu quero ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Meus amados, aqui Deus está dizendo: deixará o homem, ou o varão, a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. A Bíblia recomenda, amados, que quando o homem vai se casar, que ele deixe o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua mulher. É aquele ditado que diz, quem casa, quer casa. Existem alguns filhos que querem casar, mas ainda não tem uma casa própria, ou não tem condições de alugar uma casa. Então pretende se casar e morar com os pais. Mas a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Então, o correto mesmo é quando um jovem vai se casar, ele ter a sua própria casa para ali ele viver com a sua esposa e seus futuros filhos. Existem algumas situações que alguns casais casam, ficam morando com o sogro, com a sogra, por um tempo. Depois eles conseguem comprar uma casa ou alugar uma casa. Mas o ideal mesmo seria eles conseguirem antes essa casa, para que assim eles pudessem ter mais privacidade e também não tirar a privacidade no caso do sogro e da sogra. E é comum alguns casais enfrentarem problemas por morar com o sogro, com sogra. É claro que toda regra tem a sua exceção, mas em regra geral dificilmente dá certo. Por isso Deus aconselha aqui por sua palavra dizendo: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Mas esse deixará aqui, amados, é importante ressaltar que não significa abandonar. Deus não está dizendo abandonará o homem a seu pai e a sua mãe. A Bíblia está dizendo deixará. Existem alguns filhos que acabam não só deixando os seus pais, como também abandonando os seus pais. Existem filhos que depois que casam, eles não visitam ou raramente visitam a casa dos pais, eles não ligam, não procuram saber como está, e isso acaba se tornando um abandono, mesmo que em alguns casos em extremo, alguns acabam até colocando em asilos para morar, Mas não precisa, o abandono não precisa só colocar no asilo. O abandono também pode acontecer, mesmo os pais não estando no asilo.
Às vezes os pais têm as suas próprias casas, vive ali na sua casa, na sua própria casa, e o filho vive lá na dele, mas o filho não vem visitar, o filho não liga, o filho não comparece. Então, os pais certamente sentem falta dos filhos, né? E isso não é bom, amados. A Bíblia diz: deixará o pai e a mãe, mas não abandonará o pai e a mãe. É importante atentar para esse pequeno detalhe, mas que tem um significado muito grande. Então é importante, você que casou, você que hoje constituiu uma família, nunca abandone o seu pai, nunca abandone a sua mãe. Procure estar ligando, procure estar dando atenção, visitando com frequência. Existem alguns filhos que moram longe, eu sei que moram longe, alguns casos até em outros países, mas hoje nós temos aí a internet, dá para conversar pelo Facebook, pelo webcam, para se ver. É importante os filhos, após se casarem, darem atenção aos pais. É claro que não vai ser como morava quando que morava junto, mas essa atenção deve ser dada. E os pais devem colaborar também para que essa visita do filho, né, essa atenção do filho, possa ser frequente. Porque se o filho e a nora vêm visitar o sogro e não são bem recebidos, ou quando não, toda vez que vem visitar os pais acontece um atrito, acontece uma discussão, uma discórdia, automaticamente esse filho, essa nora vai acabar ausentando ou vai acabar diminuindo a frequência de visitas aos pais, porque às vezes os pais não sabem recepcionar. Existem pais que às vezes até com boa intenção de ajudar o casamento, de aprimorar o casamento do filho, mas acabam dizendo coisas que não agrada a nora, ou quando não agrada o genro, e ali acaba criando um desconforto, às vezes no meio de uma reunião, no meio de uma mesa de jantar. Então é muito importante também que os pais saibam se comportar, né? Saibam agradar o filho, agradar a nora, agradar o genro, né? E que o genro e a nora também saibam agradar os pais, né? Para que possa haver uma harmonia, para que possa também haver mais reuniões, mais encontros, mais jantares, mais um churrasquinho marcado, né? Então é muito importante essa convivência entre o filho, a nora e o genro. Então é importante que haja essa junção, é importante que haja essa reunião, para que as coisas fiquem como Deus quer, né? Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, mas não o abandonar. Vocês possam refletir nessa palavra, que vocês possam entender essa palavra, que Deus abra o vosso entendimento e que haja essa harmonia tão linda, essa harmonia tão maravilhosa entre os filhos que se casaram, entre genro e sogro, nora e sogra. É muito importante essa harmonia, porque Deus não habita no meio da discórdia. Então é importante que haja essa harmonia para que se cumpra a palavra de Deus. O filho pode separar-se do pai no sentido de casa, morar em outra casa. A filha pode separar-se dos pais, indo morar em outra casa, mas jamais separar no quesito do coração, no quesito do sentimento, do amor, do companheirismo, da atenção. Isso é muito importante, não só para os filhos, como principalmente para os pais. Depois que casa, dependendo, se casou todos os filhos, só ficam os dois juntos e acabam se sentindo só. Então é muito importante
esse acompanhamento, essa companhia dos filhos, ainda que casados, estar visitando dentro da possibilidade do tempo, estar visitando e frequentando regularmente a casa dos seus pais. É o conselho que eu dou aqui nesse comentário bíblico, para que você dê atenção, porque o amanhã nós não sabemos, né? Vamos valorizar. Eu, lamentavelmente, não tenho mais os meus pais vivos, mas você que tem, valorize, abrace, visite, né? Passe um dia, né? Convide os seus pais para almoçar na sua casa, né? Faça isso, pois eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando cada dia mais. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.